Um incêndio na casa de veraneio do presidente da União Brasil, Antônio Rueda, em Pernambuco, esquentou ainda mais o clima no partido. Isso porque aliados de Rueda estão acusando o ex-presidente da sigla, Luciano Bivar, de ser o responsável pelo incêndio. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, prometeu ir ao TSE para cassar o mandato de Bivar. Agora, não se esconde aí essa relação absolutamente desgastada entre Caiado e Bivar. Até pouco tempo atrás estavam ali dividindo a mesma sigla, cada um no seu quadrado. E vamos ver o que ele disse, abre aspas. O incêndio na casa do advogado Antônio Rueda foi um atentado contra o partido, um crime político. Luciano Bivar agiu como um desqualificado ao fazer ameaças à família e ao novo presidente do partido. União Brasil fará uma representação junto ao TSE para que esse crime seja investigado. Nós também vamos pedir a cassação do mandato de Luciano Bivar. Falei com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, que me informou que toda a Polícia do Estado está dedicada em esclarecer o caso. Nenhum crime ou ameaça ficará impune. Fecho aspas. Então, essa declaração do Caiado, vocês estão vendo aí, não acusa diretamente o Luciano Bivar do incêndio. No entanto, aponta o crime do incêndio, isso precisa ser devidamente verificado pelas autoridades policiais, porque incêndio, obviamente, tem numerosas causas, não necessariamente é criminoso, cabe às autoridades policiais, por todo o trabalho de perícia, avaliar se foi algum problema ali de alguma faísca, alguma carga, algo que tivesse errado, ou se foi um ato devidamente criminoso. E aí o Caiado fala que o Luciano Bivar agiu como desqualificado ao fazer ameaças à família e ao novo presidente do partido. Quer dizer, o Bivar fez ameaças e depois a casa do Rueda aparece incendiada. Quando você faz ameaças, você, obviamente, lança um ódio sobre determinada pessoa, e se você tem um eventual seguidor mais aloprado, se você tem aí jagunços à disposição, eles eventualmente podem cometer esse crime. Eles podem acabar transformando a ameaça num ato concreto. Então, é claro que tudo isso precisa ser devidamente investigado. Agora, a gente não pode perder de vista que são todos políticos. A partir do momento que há um ruído, que há uma treta, um tenta acusar os outros de todas as barbaridades. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela, a prudência que marca o nosso jornalismo, até em coberturas de guerra, né, que são o conjunto de ódios e violências mais simbólico, mais emblemático. Aqui é um caso específico envolvendo duas pessoas de um partido aqui do Brasil. Então, a defesa do Rueda pediu ao STF, Supremo Tribunal Federal, a abertura de um inquérito sobre Luciano Bivar. Segundo o advogado de Rueda, Paulo Cata Preta, o caso foi remetido ao STF devido à prerrogativa de foro privilegiado de Bivar. E vamos acompanhar aí na tela o que disse a defesa do Rueda. Abre aspas. Ele está realmente escandalizado com a escalada nesse contexto de violência política. Esse contexto se inicia com ameaças que se repetem e agora, o que tudo sugere, eu não posso afirmar categoricamente, mas esses dois incêndios que escalam gravemente essa crise. Fecha aspas. Veja que o próprio advogado diz que não pode afirmar categoricamente, muito menos a gente vai se precipitar. Durante a eleição que escolheu Rueda como novo presidente da União Brasil, Bivar afirmou ter sido apunhalado pelas costas por seu antigo aliado. Vamos acompanhar. Tem o vídeo? Pode soltar. A minha dor, tá aqui, Milton é um cara muito razoável, certo? A minha dor não é a perfuração do punhal nas minhas costas. A minha dor, como diz Júlio César, saber quem apunhalou. Essa que é a dor maior, que é uma dor insanável, que é uma dor que deixa a gente ferrado. Né? Então, eu costumo dizer, Neto, que eu peço assim, que Deus cuide dos meus amigos, que lhe dê saúde, lhe dê felicidade, que dos meus inimigos cuido eu. Só, Arthur, que eu não sabia que o inimigo dormia na cama. Tá certo? E não é nessa altura da vida que eu não falo o que eu quero, que eu não digo o que quero, que penso que tudo. Entendeu, Juscelino? Então, essa história pura e crua de uma traição covarde, inominável,
e com disfarçatez da família. Entendeu? Com momentos que se você, a nossa família deve tudo a você no dia de Natal, Ano Novo. Tá certo? E as coisas vinham meticulosamente armadas. Meticulosamente armadas. Está aí o Luciano Bivar fazendo o seu discurso contra o Rueda, falando em inimigo, falando em manipulação, falando em família, num tom aí bastante exacerbado. E ao antagonista, Luciano Bivar, esse que vocês viram, afirmou que vai interpelar o Rueda por tráfico de influência no Conselho de Ética do União Brasil. Conselho de Ética da União Brasil. A gente vê o Conselho de Ética do Congresso Nacional não funcionar. Será que do partido funciona? Abro aspas para o Bivar. Usa o partido para tráfico de influência. Tem 3 denúncias graves de um senador e 2 deputados. O que disse aí, portanto, o Luciano Bivar, sem revelar os nomes dos parlamentares. Tem muita coisa que fica sendo dita sem a gente ter exatamente a materialidade para poder confirmar ou não. A treta está esquentando, está se avolumando. Esse é um partido bem camaleônico, bem diversificado. Tem uma ala mais ligada ao Lula, tem uma ala mais ligada ao Bolsonaro, tem uma ala mais independente, tem ali o Kim Kataguiri, tem o Sérgio Moro, que fica entre a independência e esse lado, um pouco mais próximo do Bolsonaro, a quem ele preferiu em vez do Lula. Tem de tudo na União Brasil e agora tem mais essa polêmica. O que você destaca, Greg? Céus como brigam, né? É um partido que se formou é um partido que se formou ali da fusão do DEM com o PSL, né? O PSL era o partido do Bivar, o DEM era o partido do ACM Neto, do Caiado, né? Eu suponho que houvesse alguma espécie de acordo entre as duas facções, vou chamar assim, facções, né? Entre as duas facções para que tivesse alguma alternância ali na presidência, porque, enfim, presidente de partido tem lá suas regalias, suas mordomias, né? E a carreira do Bivar sobretudo, a de ser dono de partido. Mais que presidente, ele era dono do partido dele, né? Aquele cara que mandava e desmandava. E construiu a carreira política dele em torno disso. Alguém aí se lembra de alguma proposição importante que o Bivar tenha feito como parlamentar? De alguma causa que ele tenha encampado como parlamentar? Alguém se lembra de alguma posição de relevo? Alguém sabe que ele é deputado federal, por exemplo? As pessoas nem lembram disso. Bivar é um cara que se construiu em torno, sobre essa sinecura que o Brasil inventou, né? Por meio da proliferação de partidos políticos, tem gente que constrói uma carreira inteira, enriquece, vive bem por causa disso, né? O Bivar aparentemente está absolutamente transtornado por ter sofrido alguma espécie de rasteira nesse jogo intrapartidário, né? Ele que aparentemente julgava ter controle absoluto do ambiente, foi muito provavelmente apunhalado pelas costas mesmo, como ele diz, embora seja aquele tipo de punhalada que não deva deixar ninguém muito assombrado, espantado, entristecido. Para nós é mais divertido assistir essas coisas, porque a gente sabe, né? Sobretudo essa carreira de ser dono de partido, ela é inteiramente construída às custas do nosso dinheiro, né? Então não causa tristeza nenhuma, angústia nenhuma para o observador externo ver esses caras levando uns escorregões, uns tropeções, umas puxadas de tapete de vez em quando, né? Agora, para a gente ter uma ideia do grau de perda, né, que pode significar você, de repente, se ver alijado
do controle do partido ou dessas posições de influência enorme sobre uma legenda que é grande, né? A União Brasil é a terceira maior força do Congresso Nacional. Para a gente ter uma ideia do grau de perda e de angústia que isso causa, olha para onde está caminhando essa história. Acusações das mais escabrosas possíveis. Que um teria ameaçado o outro e um familiar de morte, que o cara teria posto fogo não só na casa do adversário, mas na casa da irmã do adversário também. Foram 2 casas que pegaram fogo no tal do condomínio, onde, por sinal, o Bivar tem casa também, né? Em parte é por isso que imediatamente surgiram com essa hipótese de que o mandante poderia ter sido ele e tudo mais. Enfim, é um retrato, assim, em cores vivas, do que há de pior na nossa política. Este baixo jogo de política partidária, inteiramente voltado para controle de verbas e de influência nos estados. É um jogo absolutamente venal. Não tem nada de ideologia, de pensamento político nesse jogo. É apenas puramente e apenas uma questão de quem controla o quê e quem tem acesso a qual verba. Então, é a nossa política sob a pior luz possível, né? Se todas as acusações e ameaças vão se comprovar verdadeiras ou não, a gente não sabe, tem que esperar a investigação, que, aliás, tem que ser conduzida pela polícia. Não sei por que o Caiado está enfiando o TSE nessa história neste momento. O que existe, por enquanto, são questões policiais. Ameaça de morte, possível ensino de criminoso, não tem nada a ver com justiça eleitoral. Isso é bandidagem pura, né? Mas vamos esperar. Não podemos tirar conclusões antes. Agora, só o fato de existir essa polêmica já mostra que a nossa política partidária tem algo de mafioso. De muito errado, né? A preocupação dos partidos com os fundos públicos, o fundo eleitoral, o fundo partidário, quer dizer, a transformação do partido numa lojinha, em que se busca a formação de bancada para se conquistar dinheiro, e aí você tem os sócios do partido, entre aspas, aí, na prática, brigando pelo controle do cofre. E brigas societárias, elas muitas vezes são violentas e perduram, né, no seu ódio, assim como alguns casamentos terminam. Então, parece que é nesse caminho que está indo a relação entre Rueda e Bivar.